Olá, tudo bem? Vamos começar a partir de hoje uma série de vídeos falando algumas histórias, narrando algumas histórias da Bíblia Sagrada. E dentro da Bíblia nós temos histórias espetaculares. E algumas delas, numa sessão de vídeos, eu estarei narrando para vocês algumas delas. Meu nome é Wilton. E se você gostar desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, vamos fortalecer esse canal aí, tá bom? São palavras confortantes, são histórias emocionantes, histórias maravilhosas, porque se tratando de histórias narradas pela Bíblia Sagrada, são histórias realmente que nos ensinam algo de muito importante. E a primeira história dessa sessão de vídeo que nós iremos estar lançando, quero falar para você a respeito de uma mulher. A Bíblia ela relata que existia uma mulher que ela sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. Essa história provavelmente quem frequenta a igreja, quem já é evangélico, quem lê a Bíblia, sabe que essa história ela é bastante conhecida. Mas essa história ela traz também exemplos e lições que nós devemos aprender com essa mulher. Essa mulher, diz a Bíblia, que ela nos dá uma lição de fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. A narração dessa história ela começa dizendo que havia uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há mais de 12 anos. E mediante essa situação, ela recorreu aos médicos. E nós sabemos que naquele tempo a medicina ela não tinha avanço. Tá? A medicina era praticamente através de ervas medicinais. Mas existia naquela época já um médico. O médico dos médicos, Jesus Cristo. Era costume daquele povo naquela época, quando a mulher ela entrava no seu período pré-menstrual, ela se tornar impura. Era o costume, era a forma que eles pensavam. E aí aquela mulher, vamos ter como exemplo aqui, um período pré-menstrual, ela estaria ali a partir dos seus 13, 14 anos, vamos simplificar assim. E a Bíblia diz que ela passou 12 anos sofrendo desse fluxo. Ela procurou ajuda, ela procurou socorro aonde podia. E naquela época, as pessoas que tinham esse tipo de doença, que era considerada doença para ele, e era uma doença porque ela estava ali com aquele fluxo há muitos anos e ela era praticamente excluída da sociedade. E nesse momento eu creio que para aquela mulher o que mais machucava ela não era a dor da doença em si, não era a doença que machucava mais, mas existia através daquela doença uma reclusão social. Você não poder abraçar uma pessoa querida, você não ter o contato com as pessoas, você não ter a sua vida social mediante aquelas pessoas. E isso era uma das partes também que doía muito naquela mulher. Mas aquela mulher um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que existia alguém que poderia mudar a sua história. E aí, quando Jesus ele andava, com ele existia uma grande multidão. Jesus ele não andava simplesmente só. A multidão ela andava ali ao lado de Jesus, e naquela multidão ela já nos dá um exemplo também, essa história, de que nem todos que estavam ali andando
ao lado de Jesus é porque realmente queriam seguir Jesus. Algumas pessoas estavam ali por curiosidade. Algumas pessoas estavam ali porque eram pessoas que andavam com Jesus. Outras pessoas estavam ali porque queriam contemplar, talvez, algum milagre. Outras pessoas estavam ali porque queriam receber também de Jesus um milagre. E outras pessoas também estavam ali para criticar. E isso não é novidade, né? Hoje, nos nossos dias atuais, é a mesma coisa. Independente do que você faça, sempre haverão pessoas para elogiar, outros criticar, outros para admirar, outros simplesmente só para estar lá como uma curiosidade, e outros realmente porque querem o melhor. E ali as pessoas, elas cercavam Jesus. E logicamente o desfecho dessa história, ela é interessante porque a multidão, ela não mantinha ali um certo distanciamento de Cristo. Logicamente, no andar de Jesus, pessoas tocavam, pessoas se aproximavam, pessoas chamavam por Jesus, pessoas clamavam, praticamente em busca de algo. Mas aí, amados, nós vemos uma diferença. Nós vemos uma diferença na hora de você clamar a Jesus. Jesus, ele conhece o teu coração, ele conhece os nossos corações, ele conhece os nossos pensamentos. E às vezes, mesmo diante do nosso silêncio, Jesus, ele nos escuta. A palavra diz que aquela mulher, ela chegou em meio à multidão. Logicamente, aquela mulher não poderia jamais ali deixar ser conhecida, ou então deixar que a sua doença ela fosse revelada ali no meio daquele povo. Porque de certa forma, alguém que tinha qualquer doença, ela permanecia fora da cidade. E ela não poderia estar no meio da sociedade. Por quê? Porque para eles o costume era que aquela mulher, ela era uma pessoa impura. Então ela não podia manter contato com as demais pessoas. Mas mediante o desespero daquela mulher, mediante a situação que ela já vinha enfrentando há muitos anos, ela disse: eis aqui a minha oportunidade. Ela se filtrou ali no meio da multidão, talvez ela tenha se rastejado ali por baixo e simplesmente ela teve algo extraordinário que falta em muito de nós. Ela teve algo ali magnífico que falta muito em nós. Ela teve fé. E consigo ela pensou: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada, eu ficarei sã. A Bíblia fala que não houve mulher com fé maior do que aquela. E simplesmente ela foi com esse objetivo. Ela simplesmente tocou na veste de Jesus. Olha, amado, algo que nos deixa ali já pensativos. Se haviam muitas pessoas ali e muitos haviam tocado em Jesus, mas a questão não é você tocar, é a forma como você toca. Sabe por quê? Porque aquela mulher, embora ela tenha esticado os braços e tenha pegado ali nas vestes de Jesus com as suas mãos, o que Jesus sentiu foi o toque do coração daquela mulher. E a palavra de Deus diz que imediatamente Jesus parou e perguntou: quem me tocou? A multidão parou, né? Talvez assustada, abismada,
Os próprios discípulos de Jesus perguntavam: "Ó mestre, que pergunta é essa? Como é que tu pergunta quem me tocou? A multidão te aperta, a multidão te oprime aqui. A multidão está muito próxima aqui. Muitas pessoas estão te tocando. É difícil, é impossível saber quem te tocou." Mas Jesus disse: "Não, esse toque foi diferente. Esse toque não foi igual aos outros. Esse toque aí, ele foi um toque especial. Sabe por quê? Porque de mim saiu virtude." Amado, aqui está a prova de que Jesus, ele conhece cada um de nós. Ele conhece os nossos segredos, ele conhece os nossos problemas, ele conhece a minha vida, ele conhece a tua vida. Nada vive oculto aos olhos de Deus. E aquela mulher, talvez por medo, ela ali cabisbaixa, ela se apresentou para Jesus e disse: "Mestre, fui eu quem te tocou." E Jesus, com seu grande amor, com seu grande poder, ele disse: "Vai, mulher, a tua fé te salvou." Olha só como Jesus ele age. Às vezes nós chegamos até Jesus com o intuito de receber alguma coisa, mas Deus, ele nos quer tão bem que quando nós nos aproximamos dele para pedir algo, e se aquele algo que nós pedirmos é o melhor para nós, ele não dá simplesmente só aquilo que você pediu. Ele dá muito mais daquilo que você tem imaginado. Aquela mulher, ela simplesmente queria só tocar nas vestes de Jesus e com sua fé dizendo assim: "Olha, eu serei curada. E logo que eu for curada, eu me afastarei e pronto." Mas Jesus disse: "Não, tem algo mais para ti. Não é só a cura do corpo, não é só a cura das feridas. Eu quero curar também a tua alma. Eu quero curar o teu espírito." E ele disse: "Vai, a tua fé te salvou." Amado, essa história ela é muito interessante porque ela nos enche ali de exemplos maravilhosos. Tá? Eu não sei qual é a situação que você está passando nesse momento. Talvez você esteja enfrentando aí momentos difíceis de saúde na sua vida. Eu não posso te garantir que você vai ser curada. Sabe por quê? Porque depende muito da sua fé, daquilo que você deposita em Jesus. Mas eu te digo uma coisa: creia, tenha fé. Se nós tivermos fé do tamanho de um grão, de uma mostarda, ela é o suficiente para transportar montanha. Então, como diz a palavra de Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé também nós não recebemos as maravilhas de Deus. Então, essa é a primeira história que eu conto de uma série de vídeos que nós teremos aqui. Por isso, meu amado, eu te peço que você comente, que você curta este vídeo, tá? Se inscreva no canal. Vamos fortalecer esse canal. Porque não é simplesmente só um canal numa rede social. Isso tem que ser um canal de bênção. Às vezes nós não falamos todas as palavras, as melhores palavras, mas no meio de tantas coisas que nós falamos, algo às vezes ela toca o coração de alguém que esteja precisando ouvir algo confortante ao seu coração. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado. Fique em paz.